das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, no teu templo construído de histórias, de teu povo tão sofrido, mas de muita fé. Mais uma vez reunidos nesse momento da graça de Deus, que é a oração ao Pai das Misericórdias. Você que se encontra acompanhando agora a canção nova, peça a Deus a graça de realmente entrar neste momento de oração. A oração é um bem que é para além do que tocamos sensivelmente. É um dom do alto, é um dom do céu. E como tudo o que é graça de Deus, o próprio nome já diz graça, né? É a graça, é dado, mas para ser recebido precisa pedir. Não há como receber um presente sem estender as mãos para recebê-lo. A graça de Deus é o que mais precisamos. Deus quer nos dar. Ele tem o presente, mas muitas vezes a gente está de mãos ou postas atrás ou de costas, renunciando, virando as costas para esse Deus que nos quer dar a sua graça. Então estenda as suas mãos agora, receba esse presente. Peça a Deus a graça de entrar em oração. Se é possível, feche os seus olhos por um instante e peça a Deus esse dom, a graça do Espírito Santo, para realmente entrarmos nesse momento da oração ao Pai das Misericórdias. Filhos e filhas, neste dia eu quero refletir com vocês um ponto de um novo livro do Papa Emérito Bento XVI. O nome do livro é O que é o Cristianismo? Obra póstuma, né? Que nome é esse, padre? Explica um pouquinho aí, vamos lá. O que é o cristianismo é o tema que o Papa reflete. Obra póstuma significa que ela é redigida e colocada nas livrarias depois da morte do escritor, por isso póstuma. Então o Papa Bento XVI, quando entrou no convento, no seu tempo de reclusão após a renúncia, ele diz nesse livro: eu queria parar de escrever. Para mim, o livro sobre a história de Jesus, a infância de Jesus, já era o término da minha contribuição como escritor. Mas, em oração e nesse tempo, eu decidi refletir algumas realidades que eu posso ainda contribuir. E ele começa a escrever e dá a um grande amigo, teólogo, a obra dizendo: olha, só publica depois da minha morte. Por quê? Porque ele se sabia Papa Emérito. O Papa atual era o Papa Francisco. Então, o temor do Papa Bento era interferir e causar alguma confusão. Olha que homem sábio, olha que homem humilde, né? E depois da sua morte o livro é publicado. O livro chama O que é o Cristianismo? Obra póstuma, Bento XVI. Meus filhos, nós temos aqui neste livro uma reflexão belíssima daquilo que é o cristianismo. O Papa começa nos inícios da história humana, refletindo que há sempre esse desejo do homem de buscar algo acima dele, um algo fora dele. Aí nós temos as religiões naturalistas, não é? Que veem no sol um Deus, na água, na natureza, mas isso foi avançando e infelizmente entrou um processo degradativo, um processo ruim, que foi associar à realidade espiritual o prazer da fertilidade, a sexualidade. Se rezava para o campo ser fértil, se rezava para produzir, mas aí se introjetou na história religiosa, com muitas aspas, esta questão da realidade sexual afetiva, reprodução humana. E ali entrou uma coisa muito ruim, que é a promiscuidade. Meus filhos, existiam templos onde as sacerdotisas e aqueles que iam ao templo faziam orgias, faziam aquilo que vulgarmente se chama bacanais.
E claro que isso não tem nada a ver com religião. Foi um intuito do inimigo que foi destruindo a vida daquele povo. E olha quanta coisa ruim brotou disso. Imagine-se que nestes momentos, quem eram os pais das crianças que nasciam, já que as relações eram múltiplas? Não tinha pai. A mãe ficava ali criando um filho sem estrutura familiar. Quantas doenças eram transmitidas? Quantos crimes passionais aconteciam? Porque as pessoas envolvidas em relações acabam afeiçoando-se a umas e a outras, e ali aconteciam crimes passionais, ou seja, atentar contra a vida do outro por causa de uma paixão, um envolvimento sexual afetivo. Então aquilo foi destruindo civilizações inteiras. Há registros de escritores, de historiógrafos, que mostram que até o Império Romano caiu um pouco por conta disso. Muito por conta disso, mas outras coisas também. E entra nesta progressão da realidade espiritual o monoteísmo e a fidelidade a Deus. E essa fidelidade a Deus vai evoluindo, eles vão vendo ali que a pureza é o caminho e chega com o cristianismo a realidade do monoteísmo e da relação entre homem e mulher monogâmica, ou seja, só uma pessoa. E dali se constitui as famílias, dali se constitui a realidade da fidelidade matrimonial. E óbvio, o que isso fez no meio da sociedade? Atraiu as mulheres. Porque imagina só, a mulher vendo que com o cristianismo o seu marido ia renunciar às relações múltiplas, ia amá-la e respeitá-la, ia ser para a família o centro, o cume, a fortaleza daquela casa. Pronto, a religião começou a crescer muito dentro, principalmente do Império Romano. Aqui eu já avancei muito, o Papa faz uma reflexão muito mais profunda, mas já entrando na realidade do Império Romano, que é a fundação, o meio no qual cresceu o cristianismo, aquilo começa a se difundir e crescer tanto a ponto de tomar o Império Romano e tornar-se uma religião oficial do Império, permitida e depois a religião oficial do Império. Pronto. O cristianismo entra nessa realidade e traz às pessoas uma visão nova, espiritual e convicta. O que isso gera, meus filhos? Gera um momento novo na vida das pessoas. E o Papa reflete tudo isso e no final ele diz o seguinte: hoje em dia parece que uma solução para a realidade espiritual é aceitar tudo, todas as religiões, não interferir na religião do outro. Se eu falo do cristianismo a um que não é cristão, eu estou infligindo, eu estou atacando. Não é isso, não é isso. E o Papa conclui dizendo que o mais poderoso ato de anúncio do cristianismo é a experiência pessoal que causa alegria, que causa libertação, que causa cura e restauração. Não é possível conter isso. Quem se encontra com Cristo tem uma alegria, uma renovação tão impressionante no seu interior que quer transmitir a outros, ao de sua casa. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, a primeira coisa que eu pensei foi na minha mãe. Os meus irmãos batismo no Espírito Santo é essa experiência, da renovação, da canção nova, que leva as pessoas a abrir o coração a Deus. Quanta alegria, eu não podia guardar aquilo para mim. E levei a outras pessoas. E me tornei sacerdote com esta missão do Carisma Canção Nova. E essa alegria que eu quero te pedir. Peça essa graça a Deus. Quero te pedir que você peça a Deus, até redundante, Mas peça a alegria de ser de Cristo, a alegria de viver o Evangelho. E isso não vai ser guardado no seu coração, você vai transmitir a outros, você vai dizer a outros, muito mais do que falando, vivendo, anunciando. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos dê essa graça, que essa oração ao Pai das Misericórdias nos conceda a alegria de viver o Evangelho. Rezemos ao Pai das Misericórdias pedindo essa graça. Repita comigo. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Faça o seu pedido. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança,
ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados. Enxugai as lágrimas aqui derramadas. Amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos esses filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvimos. Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias.